Senhor, pastor Gerry, missionária Gisele, ela estava ali atrás. Pai, Senhor, agradeço a toda a igreja do Senhor por essa rica oportunidade. A irmã falou, né, que a gente fica assim, viu? Eu tenho uma tremedeira que vocês nem imaginam. E eu falo sempre lá na nossa igreja, eu falo assim, o dia que eu não tremer, pode ter certeza que vai ter um problema. Porque a tremedeira faz parte, não é verdade? O que a gente vai ministrar não é nosso, é do Senhor. Então a responsabilidade é dobrada. Agradeço as irmãs, tá? Eu acho lindo o grupo de irmã. Eu acho maravilhoso. Não desfazendo dos outros grupos, é lógico. Mas o grupo das irmãs é diferente, não é verdade? Para nós eu falo sempre, é joelho no chão e a igreja de pé. Porque é assim que funciona. Amém? Eu quero desde já. Vamos fazer outra oração? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, que estamos diante da Tua face, Senhor, somos dependentes de Ti, Senhor, até no falar, até no respirar. E eu te peço nesta noite, Senhor, venha falar, continuar falando aos nossos corações, como o Senhor já manifestou a Tua glória neste culto. Que o Senhor venha continuar manifestando, Senhor, no meio do Teu povo, no meio das Tuas servas e servos. Pois somos dependentes e necessitados e precisamos de Ti o tempo todo, cada segundo e minuto das nossas vidas. Por isso eu te clamo e te peço, e desde já te agradeço no poderoso nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, fala para o irmão que está do teu lado assim: é impossível fugir de Deus. Vamos falar mais forte. É impossível fugir de Deus. Podem se assentar. Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus filhos. Amém? Minhas irmãs e irmãos, o livro de Ruth, ele foi escrito em Judá, em meados do século 5 a.C., e ele se passa na época de juízes, uma época em que a terra, Belém principalmente, era assolada de uma fome e de uma crise muito grande, coisa que hoje em dia nós estamos começando a ver, uma crise moral, crise espiritual, crise financeira. Não sei se as irmãs têm reparado que a gente vai no supermercado. Antigamente, a gente ia com 100 euros, trazia um carrinho mais ou menos cheio. Hoje a gente vai no supermercado, com 100 euros, a gente já não consegue trazer o que trazia antes. Isso é sinais de crise. Isso é sinal de que estamos começando a passar por uma crise financeira. E isso aconteceu em Judá. E o livro de Juízes é a época em que o povo de Israel mostra o ponto mais baixo da crueldade e apostasia. Era guerra, era vergonha, é tudo que nós estamos vivendo hoje. Eu não sei se aqui vocês já têm visto como a moralidade tem sido afetada. Porque todos os evangélicos, nós somos conservadores. Nós gostamos de ver homem e mulher, não é verdade? Homem casado com mulher. Foi assim que Deus fez. Ele criou macho e fêmea para se unirem e constituírem uma família. E hoje em dia não. Hoje em dia o que o inimigo está fazendo? Ele quer acabar e destruir com a instituição que Deus criou. E naquela época não era diferente. Eles estavam vivendo a mesma coisa. E o que era naquela época? O errado virando certo. É o que acontece hoje. Se hoje eu vou na escola das minhas filhas e vou falar que eu não quero um banheiro único, aonde elas vão ter de entrar, porque ali vai ter rapaz, quem vai estar errada sou eu. O certo virou errado. E eu e você, como igreja do Senhor,
vamos ter que pedir a Deus sabedoria para viver a cada dia mais nesse mundo, resplandecendo a glória do Senhor. Então tudo isso, em todo esse meio perdido que Alimeleque estava vivendo, nessa época que ele resolve sair de Belém, ele resolve sair de Judá, por causa da fome, da crise, da moralidade que tinha acabado, ele resolve fugir. E de Deus ninguém foge. Nós não conseguimos. Eu falo isso às vezes até por experiência própria. A gente não consegue, de Deus ninguém foge. E eu e você, a gente para pensar o testemunho que a irmã deu, né? Do filho dela pedir a ela a uva e ela não poder comprar uva. Todos nós, cada um de nós, temos experiências assim com Deus. Porque Deus nos ama sem medida. Ele ama você, meu irmão e minha irmã. É sem medida. Então eu paro, às vezes eu falo com Deus assim, Senhor, o Senhor é tão bom, que às vezes a gente não tem palavra para descrever o quão maravilhoso o Senhor é. Porque Ele faz tudo, Ele providencia tudo que a gente quer. Às vezes, não precisa nem de falar, só de pensar, Ele age a nosso favor. De tão sem medida que é o amor de Deus. E o que é que Deus procura hoje? O que é que Jesus vai vir buscar? Uma noiva. Ou seja, eu e você como noiva do Senhor. Porque naquele grande dia Ele não vai olhar a placa, não. Ele vai olhar para os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Que lutaram até o fim. Que lutaram e venceram pelo poder de Deus na vida de cada um de nós. E Jesus, Ele quer que nós o conheçamos mais. Sabe por quê? Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer estar perto de Deus. Não é verdade? Mais você quer. Eu sou assim. Sábado passado, foi o dia inteiro na presença do Senhor. E à noite eu entrei para a igreja às 8 da manhã, saí 11 da noite, dando glória a Deus e aleluia. Hoje, eu estou aqui e já tem a vigília lá. E eu estou tão alegre, porque aqui é o melhor lugar para a gente estar. Em casa é bom, tá frio, tá chovendo. Debaixo das cobertas é bom, mas melhor é estar aqui ouvindo a voz de Deus falar conosco e nós podemos falar com Ele. Então, meus irmãos, não vamos deixar de estar na casa de Deus. É o melhor lugar que existe. É onde nós somos alimentados espiritualmente. É onde a gente vê a glória de Deus reinando. E eu acho Deus tão maravilhoso, sabe por quê? Nós vamos fazer parte de um céu de glória. Nós vamos ser arrebatados. Sabe por quê? Porque nós fomos até o fim. Então, o que acontece? Nessa época aqui de Elimeleque, tinha duas igrejas. A igreja fiel e a igreja infiel. Aí você pode pensar, mas como assim duas igrejas? Duas igrejas. A fiel e a infiel. A igreja fiel, hoje, está vivendo um momento profético. Quando nós paramos, olhamos as notícias, olhamos tudo o que acontece ao nosso derredor, nós vemos que a palavra de Deus está se cumprindo. E vemos que cada dia que passa, o arrebatamento está mais próximo do que a gente pensa. Então, o que acontece? Já que nós estamos vivendo isso, nós podemos ver o quê? Noemi, quando ela quer voltar para Israel, é a volta dos judeus a Israel, é o tipo dos judeus voltando a Israel. Depois termina com o arrebatamento da igreja, ou seja, Boaz se encontrando com Ruth. É a união da igreja com a noiva, de Jesus com a noiva. É a nossa união com o nosso Deus, meus irmãos. Isso é tão importante, é tão sério. E às vezes nós deixamos passar. Nós achamos que não é tão importante assim. Deixa para amanhã, Jesus não vem hoje não. Que é isso? Não. Ele vai vir no piscar de olhos, quando nós menos esperamos. Então, o que acontece? Eu e você, nós vamos ser
os principais participantes do arrebatamento. Ele vai vir buscar cada um de nós. Ele vai vir buscar a igreja fiel, que sou eu e você. E a palavra de Deus, ela é tão clara, quando ela diz assim: nós temos que lutar, nós temos que perseverar, nós temos que insistir. Fácil? Nunca foi. Nunca foi fácil servir a Deus. Só que não sei se vocês têm observado que está ficando cada dia que passa mais difícil. Não é verdade? Eu fui trabalhar agora, eu estava trabalhando na fruta, e eu virei para a minha patroa, isso nunca tinha acontecido. Eu virei para ela e falei assim: posso fazer uma oração para a gente ir para o trabalho? Ela falou: não. Aqui ninguém faz isso. E aqui ninguém fala de Jesus, não. Aí eu falei com ela: engraçado, a senhora acabou de falar. A senhora acabou de falar o nome dele, então, né? Mas tudo bem, se a senhora não quer que eu fale que Jesus salva, eu não falo. Tá? Se a senhora não quer que eu fale que Jesus cura, eu não falo. Se a senhora não quer... Aí ela olhou para mim e começou a rir. Então o que acontece? Hoje em dia eles proíbem só de falar. Antigamente não, antigamente a gente falava, orava, eu entrava em fábrica que eu trabalhava, eu ia lá e orava na fábrica, falava com a patroa, com o encarregador: posso orar? Ela falava: pode. Eu orava. Hoje não, hoje já proíbem. Então nós podemos ver que está havendo um antagonismo muito grande contra nós. Mas nós vamos parar? Não, nós não vamos parar. Deus vai nos dar estratégia a cada um de nós, para que o nome dele continue sendo propagado, para que o ID de Jesus seja cumprido nas nossas vidas. Olha só, e para que nós possamos ser salvos. Olha só, em Filipenses 2,12 diz assim: de sorte que, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Aí é Paulo falando aí para os filipenses: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, vamos trabalhar para a gente ser salvo. Vamos lutar para ser salvo. Ah, mas como é que eu faço isso? Dá o braço para o teu pastor. E eu falo isso não é porque eu sou esposa de pastor, não. É porque eu sou rato de igreja. Vocês já ouviram falar nessa expressão rato de igreja? O rato de igreja, ele nunca sai de igreja. Ele não consegue. Ele vive ali. Se ele puder, ele dorme. Meu marido já falou: qualquer dia você traz a mala, bota aí a cama. E eu falei com ele: pode deixar que eu levo sim. Você vem me visitar de vez em quando. Ele dá no ar. Sabe por quê, meus irmãos? Nós precisamos, cada dia que passa, agarrar mais com Deus. Porque a coisa está apertando. E é impossível a gente agarrar com Deus e não agarrar no pastor. Sabe por quê? Porque o pastor, ele é de Deus. Eu falo com o meu: você tem que me falar, porque você vai pagar o preço pela minha vida, porque é meu marido e meu pastor. Então você me fala onde eu erro para eu consertar, porque eu não quero chegar lá e Jesus puxar minha orelha, não. Que é verdade. Então, vamos, sabe, chegar para o pastor e falar assim: o que está precisando aí, pastor? Estou aqui ao seu dispor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele vai dar conta da nossa vida a Deus, e nós também vamos dar conta. Porque a palavra em Romanos diz o quê? Em todas as ações que eu e você tivermos aqui na terra, nós vamos dar conta a Deus. Então é melhor o quê? Falar de tudo sorrindo, fazer tudo de bom grado, ajudar. Porque é impossível. E eu estou falando isso, não é porque ele está aqui, não. Se ele não tivesse, eu falava a mesma coisa, que lá com o meu é a mesma coisa. Eles erram, pastora erra, mas a gente erra tentando acertar igual vocês. Ninguém erra porque quer, a gente erra tentando acertar. Igual eu falo: gente, se magoa alguém, às vezes por uma atitude inconsciente, vai até a ela e fala: ó, fulano, você me magoou. Ó, fulano, você me magoou. Sabe por quê? Não leva isso, não. A gente não leva coisa ruim com a gente, não. Vai até a irmã ou o irmão, conserta. Porque se Jesus volta esta noite, como será que nós estamos?
Eu falo sempre isso com o Senhor. Senhor, se tiver alguma irmã magoada comigo, algum irmão magoado comigo por alguma coisa, por favor, faz esse irmão ou essa irmã se aproximar de mim e falar: tô magoada, tô magoado. Sabe por quê? Porque Jesus está às portas. A gente não sabe o tempo e nem a hora, num piscar de olhos. E é impossível fugir de Deus. Que nós possamos entender isso. E nós, às vezes, nessa tentativa de fugir de Deus, os nossos problemas, as provações, quando surgem nas nossas vidas, nós podemos fazer 3 coisas. Primeiro, suportar. Segundo, fugir. Não é verdade? Fugir ou usar o problema a nosso favor. É o que eu tenho feito, eu tenho aprendido. Eu tenho aprendido isso. Se a gente apenas suporta as provações ou problemas, elas passam a nos dominar. Quando a gente diz assim: está difícil de suportar, mas eu vou suportar. Não, não suporte. Use isso que você está vivendo a seu favor. Aí o que acontece? Nós nos tornamos, quando a gente começa a suportar e os problemas a dominar, a gente se torna pessoas amarguradas e endurecidas. E o que vai gerar isso? Vai gerar frustração. A gente vai olhar para o problema, vai achar o problema gigante e não vai conseguir ver Deus. A gente só vai ver o problema na nossa frente. A gente não vai, eu e você não vamos conseguir ver Deus. E quando nós tentamos fugir, nós pulamos etapas do que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, o que nós podemos fazer? É ver o propósito que Deus tem através daquela provação, daquele problema que nós estamos passando. Ah, Senhor, como que o que o Senhor quer me mostrar com esse problema? Com essa dificuldade, com essa provação? Eu vou perseverar, eu vou para o joelho, eu vou para o jejum, eu vou para a oração. E o Senhor vai me dar vitória. Porque a palavra de Deus, ela diz em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar será salvo. Ou seja, aí lá em 1ª carta de João, me parece, ele diz o quê? Esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé em quem? No Deus Criador dos céus e da terra. No Deus que para Deus nada é impossível. Esse é o Deus que eu e você servimos. Esse é o Deus que pode fazer maravilhas. Mas o que é preciso? Perseverar, lutar, acreditar. Ai, Senhor, a minha fé é tão pequena. Não há problema, fala com Ele que Ele aumenta a tua fé. E se não aumentar, Ele vai fazer você vencer essa luta, essa provação. E aí nós aprendemos a usar as provações a nosso favor. Deus vai nos ensinar, vai nos fazer amadurecer na fé. Vamos deixar de ser crente mimimi. Mas aqui não tem crente mimimi. Não tem crente mimimi. Sabe o que é o crente mimimi? É aquele crente que passa pelo irmão e o irmão não dá a paz. Ela não me deu a paz do Senhor hoje. Amanhã não volto na igreja. Ah, ele não me deixou cantar. Não volto na igreja. A igreja eu não canto. Eu tenho que cantar todo domingo. Eu sou o cantor oficial da igreja. Não existe isso. Não estamos mais no tempo do crente mimimi. Nós temos que despertar, meus irmãos e irmãs. As provações, elas servem para nos fazer amadurecer na presença de Deus. Elas servem para nos mostrar a glória de Deus e a glória que Deus quer que nós vivamos e vejamos em nós e através de nós. Então nós precisamos pensar como servas de Deus e serva de Deus. As provações, elas servem para provar se nós realmente amamos a Deus. Vocês já observaram que tem prova, que tem hora que você olha para ela e pensa assim: meu Deus, eu nem sei mais como é que eu vou fazer para continuar servindo a Deus. Será que eu amo Deus de verdade? Será que você ama Deus de verdade? Em Deuteronômio 13:3 diz assim, ó: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos.
porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor nosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Aqui, Deus quer uma demonstração de que nós verdadeiramente o amamos na provação. Porque é fácil demais a gente amar a Deus na hora que tem muito dinheiro, na hora que está tudo farto, né? Mas na hora que falta tudo, a gente já não ama tanto. A dificuldade faz a gente, às vezes, se distanciar, e era para ser o contrário. Na bonança, a gente se aproximar mais. Na dificuldade, se aproximar o dobro. Porque através daquela dificuldade, você vai ver Deus agir. Como vamos saber o quão é importante que é impossível fugir de Deus? Meus irmãos, eu e meu esposo, como todos, a maioria que sabe, nós vivemos uns 3 anos na Inglaterra e foi 2 anos aqui. Ao todo foram 5 anos fugindo do Senhor. Ah, missionária, a senhora fugiu de Deus? Fugimos. Quando nós entregamos o trabalho aqui, o meu esposo estava muito ferido e ele falava assim: amor, nós não vamos dirigir a igreja. E as igrejas que a gente visitava em Londres, era tão interessante, Deus é tão maravilhoso, que a gente chegava na igreja, a gente não dava o nome de pastor. É irmã Valdirene e irmão Adalto. Aí quem estava na frente virava e falava assim: senhora, me desculpe, o senhor também, eu tenho que colocar pastor. Aí eu falei: não, mas nós não... Ela falou: vocês são um casal de pastores. E teve uma vez, em uma determinada igreja que a gente foi visitar, ela virou para a gente e falou assim: até quando vocês vão fugir de Deus? Porque vocês dois estão fugindo de Deus. Eu olhei para ela e olhei para Adalto e falei assim: acho que é melhor falar, né? Aí eu falei: não, pode pôr pastor, mas não precisa anunciar, não. Aí ela falou assim: isso aí meu pastor resolve. Oh, Jesus. E a partir daquele momento, a gente chegava nas igrejas e a gente não falava o que era, mas eles já colocavam. Então, o que eu quero te dizer? É impossível você fugir do que Deus tem a realizar na tua vida e através de você. Você pode tentar, mas não vai ter como fugir. Porque aonde você for, Deus vai estar com você. Como diz no Salmo 139. Então, não tem como. Então, o que eu e você aprendemos? Vamos lutar para ser fiel. Mas como diz a mesma palavra, o Senhor olhou e viu que não havia um justo sequer. Mas eu e você vamos lutar para sermos justos. Para estarmos diante de um Deus justo. Não é verdade? E se em algum momento nós pecarmos, o que é real e verdadeiro, porque as nossas atitudes são assim. Porque como diz Paulo: o bem que eu quero fazer, este não faço, mas o mal que habita em mim, este faço. É isso. É bíblico. Então o que acontece? Nós vamos lá no Salmo 51 e vamos dizer como Davi: Senhor, lava-me com isopo e ficarei puro como a neve, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. O que isso quer dizer? Que quando Davi peca, ele se arrepende e vai até Deus. Eu e você temos que fazer isso todos os dias. Porque todos os dias nós erramos. Todos os dias nós pecamos. E quem fala que não peca é mentiroso, como diz a palavra do Senhor. Então, como que nós vamos... Como, Senhor, nós vamos conseguir ser fiel? É lendo a palavra, é orando todos os dias, é buscando a face do Senhor. Como diz a palavra: buscar a face do Senhor enquanto se pode achar, invocar teu santo nome enquanto ele está perto. Porque vai chegar o dia que ele vai estar longe. Então, meus irmãos, vamos lutar. Como diz lá em Apocalipse 2:10: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis tribulações de 10 dias. Mas, ser fiel,
Vamos ser fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso é a certeza de que não vale a pena de que não vale a pena fugir de Deus. Noemi, o que aconteceu? Quando ela viu, ele sai de Belém, ela fica viúva, perde os filhos. Antes de perder os filhos, eles se casam com 2 filhas de Moabe. O que aconteceu? Tudo deu errado. Ela fugiu. Ela quis sair de um lugar que não era para ela ter saído. Desde já quero te dar um alerta. Não saia da onde Deus te colocou. Fique. Porque é aqui que Deus vai te dar vitória. E a decisão de Noemi, ela vai e decide voltar. Vamos voltar para Belém. A casa do pão. Aí o que acontece? Eu acho tão interessante que a motivação dela era outra. Ao invés dela falar, vamos voltar, porque eu quero servir ao Deus de Israel de novo. Eu quero congregar na igreja de novo. Não, ela voltou motivada. Por quê? Porque em Belém Deus estava abençoando. Mas aí é que está. Quando ela sai de Belém, ela passa as maiores provações, mas Deus não a visitou aonde ela estava, em Moabe. Deus visitou a cidade de Belém, mas ela continuou na prova. Não adianta fugir de Deus. Ou eu e você nos conscientizamos de que Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer nas nossas vidas, ou vamos viver de prova em prova. Infelizmente é a verdade. Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher o melhor. E qual que é o melhor? A vontade de Deus nas nossas vidas. Sempre, sempre vai ser o melhor. Sempre, meus irmãos. E qual tem sido a sua motivação em servir a Deus? Alguns a motivação é cantar bonito, pregar bonito. Qual tem sido a sua motivação de servir a Deus? Noemi, quando ela volta, a motivação dela era que ela ia ganhar comida. Que Deus estava abençoando Belém com pão. Ia ter comida. E ela volta. Qual tem sido, será, a nossa motivação em servir a Deus? Noemi, ela em momento algum, ela pensou, eu vou voltar para glorificar o nome do Senhor. Eu vou voltar para viver com Deus de Israel novamente. Ela não pensou nisso. Qual tem sido a tua motivação? Qual tem sido, será? Eu já perguntei isso para Deus, não foi só uma vez, não, foi várias. Senhor, se a minha motivação está errada, o Senhor me conserta e me coloca no eixo, porque eu preciso estar correta diante de Ti. E eu e você precisamos ter essa consciência. Vamos confiar mais em Deus. Vamos deixar o nosso achismo de lado. Vamos deixar a nossa vontade de lado. É fácil? Não é. Renunciar ao nosso querer nunca foi. Mas vamos deixar isso de lado e vamos deixar Deus controlar todas as áreas da nossa vida. E vamos crer, porque tudo é possível àquele que crê. E eu creio no Deus de Israel. Eu confio que cada um de nós, independente da denominação, nós temos um chamado exclusivo com Deus. Nós temos um chamado incomum e extraordinário na vida de cada um de nós. Nós é que às vezes deixamos passar. E havia ainda outra coisa errada que Noemi queria esconder. Que os filhos dela haviam se casado com 2 moabitas. Ela não queria que a Ruth e a orfã fossem com ela embora. Não, ela despediu as 2. Eu acho tão interessante é que o Ruth vira para ela e fala, não, eu vou com você. Não vou te deixar, eu vou com você. E ela não queria que a Ruth fosse, senão o povo de Israel ia descobrir que os filhos dela eram desobedientes e casaram com 2 moabitas. Mas a Ruth tanto fez que foi. E se tornou uma bênção na vida de Noemi. E o que acontece? Algumas vezes, eu e você queremos colocar para debaixo do tapete o que fazemos de errado. Pastor não está vendo, irmão não está vendo, irmã não está vendo. Eu posso fazer isso? Não, faz isso não. Porque o nosso Deus, Ele tem o poder de mudar toda uma situação por causa do chamado e do amor que Ele tem para com cada um de nós.
E é impossível fugir de Deus, gente. É impossível. Eu trabalhei na Itália durante um bom tempo e aconteceu um fato. Eu era nova na fé. E eu queimei o short da criança. Passando o ferro, o trem queimou. Jesus queimou o short, o calção. Jesus, eu vou esconder o calção. O senhor não deixa a senhora Elisabetta descobrir, senão eu estou no sal. Estou contando do jeitinho que foi. Escondi o calção. Sabe, não tem o fundo da gaveta? Escondi aquilo lá bem debaixo da gaveta, entre as duas madeiras. E eu orava, eu passava, e ela mandou eu justo quem procurar o calção. Lá trabalhava 3 empregados. Ela manda quem procurar o calção? Eu. E eu passava pelo calção e falava, Jesus, não deixa ela descobrir. Jesus, não deixa ela descobrir. Adivinha o que... Adivinha não, perdão. Não pode falar adivinha. Nós ninguém aqui é adivinhador. Pensem o que aconteceu. Ela passou por trás. Eu só abanei a mão assim, Jesus. Ela puxa a gaveta. E ela puxou o trem. Acho que a mulher estava com tanta raiva, com tanto ódio, porque o calção tinha sumido. Ela puxa a gaveta. Nela puxar a gaveta, adivinha o que saiu? O calção. Eu olhei e falei, Jesus, eu pedi tanto. De Deus nada esconde. Sendo certo ou errado, Ele vai vir revelar. E aí eu virei para ela e falei, Jesus, não escondeu o calção? Ela olhou, coisa? Eu falei, nada. Nada. Ela falou, mas quem queimou? Aí eu falei, é melhor eu falar, senão ele vai mostrar para ela. Eu vou falar porque ele vai mostrar para ela que foi eu que queimei, então eu vou revelar. Foi eu. E aí eu olhei para ela, ela virou para mim, por que você não falou antes? A mulher foi tão calma que eu até assustei. Eu falei, Jesus, obrigada, deve ter sido calma. Por quê? Eu quis esconder algo da mulher e de Deus e pedir a Deus para ser conivente com o meu erro. E acho que Deus olhou para mim lá de cima e disse assim, ela está achando o quê? O que ela pensa? Eu sou um Deus justo, verdadeiro e santo. Eu não compactuo com o erro de ninguém. E é isso. Eu e você não tem como fugir de Deus e nem fazer coisa escondida. Porque tudo que a gente faz vem à tona. E aí o que acontece? Diante das provações e dos desafios, Noemi volta para a sua terra. E órfã, ela voltou para os deuses falsos dela. Ruth foi fiel. Ruth ficou, casou com Boaz, transformou a vida de Noemi. E aí, quando nós olhamos para Ruth, a nora de Noemi, que ficou com ela, que mesmo sendo influenciada pela sogra, que fez de tudo para ela voltar e ela não quis, nós já de antemão pensamos, o quão bom é a gente bater o pé e dizer, não, eu vou servir a Deus com todo o meu coração, com todas as minhas forças, porque no final eu sei que o meu Deus vai me levantar. Independente das dificuldades, independente dos problemas, eu e você precisamos perseverar. Quando nós paramos e pensamos em desistir, o Senhor vai nos dar força para continuar. O Senhor vai dizer, caminha mais um pouco, eu estou contigo. Não temas, eu sou teu Deus. E quando você achar que você vai estar arrastado, Ele vai te levar pelo colo. Nós precisamos, meus amados irmãos, a igreja da última hora, precisamos entender o quanto eu e você somos importantes para Deus. É parar para pensar, não, eu hoje quero mais de Deus, porque Deus é tudo para mim. Eu quero mais de Deus, porque Deus é fiel mesmo quando eu sou infiel. Eu quero Deus, porque na minha igreja prega Deus o tempo todo. E lá na minha igreja fala que Deus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. E ainda leva para morar no céu. E não é nenhum outro lugar você vai ouvir isso. Nós não vamos ouvir isso em outros lugares. Nós precisamos entender o que é uma nação real, o que nós somos escolhidos. Somos especiais.
quão especial você é como igreja do Senhor. Quão amada nós somos como a igreja do Senhor. Vale a pena atravessar as provações? Vale a pena passar no deserto, sim. Usa isso a teu favor. Comece a dizer ao Senhor: Senhor, essa prova, eu quero mais de Ti, porque eu sei que o Senhor Deus deu o único filho. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso para nos salvar. E nós precisamos entender isso. Ah, mas a senhora não diz... igual eu falei, ontem eu estava conversando com uma irmã, né? E eu falei com ela, eu desanimo. Tem hora que é cansar, te cansa. Mas eu vou para os pés do Senhor correndo. Eu vou e falo: Senhor, eu estou assim, 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 assim. O Senhor me ajuda assim, assim, assim? Porque assim, 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 não quero continuar. Tem 22 anos que eu aceitei Jesus. E eu tenho pedido tanto ao Senhor, que a igreja do Senhor comece a voltar ao primeiro amor. Porque Jesus está voltando e nós como igreja estamos desapercebidos. Nós como igreja, às vezes, vivemos como Noemi, queremos fugir. Não vimos nada a nosso derredor. Mas o Senhor, Ele está bradando, Ele está falando. E Ele está voltando, igreja. E eu falei com Ele outro dia: Jesus, eu quero ouvir o meu nome. Quando o Senhor me chamar, eu quero ouvir o meu nome. E eu tenho certeza que cada um de nós que está aqui esta noite quer ouvir o nome dEle. Vamos nos levantar? Que nós possamos, nas provações, conseguir sorrir e dizer: eu estou passando essa prova, mas eu sei que o meu Deus, como diz Jó, vai se levantar a meu favor e já me deu vitória. Porque a vitória é do povo de Deus. E se a vitória é do povo de Deus, eu não vou temer. Mas está difícil de vencer essa prova. Está difícil assim. Levanta de madrugada e ora. Está difícil, eu não sei se eu consigo. Fala com o Espírito Santo de Deus, que Ele vai te dar força. Ele vai renovar você a cada dia como uma águia, meus irmãos. É necessário que eu e você tenhamos esse desejo de orar, de buscar. Porque com Deus nunca é tarde. Nós vamos ver a grandeza de Deus através da vida dos irmãos, através das nossas vidas. Olhar para nós e ver isso. Sabe? Igual, lá eu falo sempre, que quando nós estamos de joelho, não é só a igreja que fica de pé, não. São os nossos filhos, os nossos esposos. Mães de joelho, filhos de pé. Em todo tempo. Lá a gente ora. E eu falo sempre com o Senhor: Senhor, tem misericórdia. Porque os dias são difíceis, são maus. O diabo, ele não vem para brincar com os nossos filhos, não. Ele vem para destruir, tragar os nossos filhos. Como que nós vamos vencer isso? No joelho, na oração e no jejum. E você, meu irmão e minha irmã, foi escolhido para vencer em todo o tempo. Porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Fala a palavra de Deus na tua casa, no teu lar. Senhor, a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedora. Faz esta palavra, traz à existência essa vitória na minha casa, no meu lar. E é verdade. E aí nós vamos parar de fugir dos problemas e vão ver Deus agir. À medida que nós profetizarmos dentro do nosso lar, profetizarmos nas nossas igrejas. Senhor, a tua palavra diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu tenho fé que o Senhor vai mudar a minha casa. Eu tenho fé que o Senhor vai mudar o meu trabalho. Eu tenho fé que o Senhor vai fazer maravilha através da vida do meu filho, da minha filha, de mim. É o que eu e você precisamos.
Olha só, a palavra de Deus, João 3,15 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a paz que excede o entendimento, mesmo na prova, nós vamos ter a paz que excede o entendimento. Eu gostaria de saber se existe alguém que queira receber, oração. E se você, que ainda não é evangélico, não é cristão, que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quiser aceitar Jesus, esta noite é uma noite propícia. Não perca a oportunidade. Sabe por quê? Jesus, quando você nasceu, antes de você nascer, Ele foi lá e se entregou para que você tivesse vida, para que você pudesse dizer: eu sou salva, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Deus, quando Ele olha para você, Ele pensa assim: Jesus deu a vida, o meu filho deu a vida por você. Então eu te convido, se você quiser aceitar Jesus, venha aqui à frente, aceite a Cristo como Senhor e Salvador. E o pastor, a missionária ou pastora, vai estar te abraçando como filha, como filho. Vocês querem cantar? Pode cantar, minha linda. Canta. Não, não. Gosto. Tá bem? Eu gosto. Que gracinha, meu Deus do céu. Que Deus abençoe. Olha, eu te digo isso porque um dia me fizeram esse apelo. Um dia me fizeram: você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? E para uma macumbeira, e lá na frente aceitar Jesus diante de uma igreja lotada, foi quase impossível, mas eu fui, com o diabo todo lutando contra mim, eu fui e aceitei Jesus. E o que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua, e com certeza vai fazer além do que você pensa ou pede, porque o nosso Deus é um Deus de milagre e maravilha. Mas se você não quer que Deus esteja te dando outra oportunidade, existe alguém aqui que queira oração? Queira receber oração? Se não, amém. Que Deus esteja abençoando a cada irmão, cada irmã. Felicito o grupo das irmãs. Que Deus esteja continuando a abençoar a cada uma. Viu, irmãs? Meus parabéns, pastor GR. Viu? Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus.